Então sejam bem-vindos ao meu canal, Biologia Descomplicada. Meu nome é Rodrigo Martins, sou professor, biólogo, doutor em Ciências Fisiológicas. O tema da nossa aula de hoje vai ser Introdução ao Sistema Endócrino, então eu vou dar um foco especificamente nos hormônios. Então o que a gente vai ver na aula de hoje? Um breve resumo das glândulas que compõem o sistema endócrino e depois, na segunda parte da nossa aula, sobre os hormônios. Então a gente vai estudar definições, características químicas dos hormônios, seu transporte e difusão na vasculatura e os mecanismos de ação. Então o que vem a ser o sistema endócrino? A própria palavra vem endo. Vocês lembram de dentro, né? Então do grego a palavra endo, dentro, crinos, secreção. Secreção para dentro. Então o que o sistema endócrino ele traz de funcionalidade para o organismo? Ele vai garantir a função do fluxo das informações entre as células e a integração funcional com o organismo. Então, o nosso corpo ele secreta mensageiros, ou seja, os hormônios, que eles vão se comunicar com outras células, outros órgãos. Então, por exemplo, a glândula tireoide, ela libera hormônio no corpo que vai controlar o metabolismo, por exemplo, entre outras atividades. Entre outras funções, ok? Então, o que o sistema endócrino vai garantir junto com os hormônios, né? As glândulas, os hormônios? Reprodução. Então, o organismo ele depende de uma série de controles neuroendócrinos, sazonais, dependendo das espécies, para garantir a reprodução. E envolve hormônios, ok? Numa aula de fisiologia animal, a gente estudaria os ecto-hormônios que estão relacionados, mas aqui para a gente são os hormônios endócrinos, ok? Então, promover o crescimento e o desenvolvimento. Então, aqui no meu organismo, se eu tiver uma glândula que não funciona corretamente ou por algum problema genético ela não secreta hormônio ou secreta demais, nós poderemos ter problemas. A gente vai ver algumas patologias, gigantismo, nanismo, cretinismo, ok? Se eu tenho a homeostase, eu vou promover o crescimento e o desenvolvimento de uma forma correta. E a regulação de múltiplos órgãos. A gente vai estar analisando, por exemplo, o hipotálamo e a hipófise como um grande orquestrador de várias outras glândulas, que a gente chama de sistema hipotálamo e hipófise. Vai ter uma aula à parte somente disso. Então, quais são as glândulas que compõem o sistema endócrino? Ele é composto por múltiplas glândulas, e é capaz de regular múltiplos órgãos também. Então, quem compõe o sistema endócrino? Então, quais são as glândulas tradicionais do sistema endócrino? Mais para frente, eu vou até mostrar um exemplo de uma outra glândula que ela é endócrina também, cai na vasculatura os seus hormônios, que é uma das características para ser um hormônio endócrino, só que ele não está na classificação por questões tradicionais, dos fisiologistas, dos livros e assim por diante. Então, de uma maneira geral, quem são? Glândula tireoide junto com a paratireoide. Então, nessa estrutura aqui, nessa região do pescoço aqui, abaixo da cartilagem tireoideia, a gente tem a glândula tireoide, que ela parece uma borboleta, vou mostrar depois, e atrás dela parece 4 virguinhas, é a paratireoide. Então aqui a suprarrenal está acima dos rins, aqui elas são responsáveis por liberar os glicocorticoides, como o cortisol, os mineralocorticoides, como a aldosterona. Também na medula da adrenal, a liberação de catecolaminas, essencial para as respostas de luta e fuga, no caso do disparo de adrenalina. Também os testículos, né, e os ovários, como as gônadas masculina e feminina, produzindo os gametas e os hormônios sexuais. Aqui o pâncreas endócrino, presta atenção, a gente vai focar só na parte endócrina, porque o pâncreas é uma glândula exócrina, ele tem a parte para digestão, né, liberando as suas enzimas, a lipase pancreática, assim por diante, e a insulina, glucagon, somatostatina, entre outros hormônios que eu vou estar explicando. E por fim, não menos importante, e eu acho que é a mais importante, é a glândula hipófise, junto com o hipotálamo, com os núcleos hipotalâmicos, elas vão fazer controle com diversas glândulas. Então aqui eu vou ter um feedback de retroalimentação que a gente vai estudar, se ele é positivo, se ele é negativo. Então aqui eu dependo dessa glândula, vamos dizer assim, mestra, né, para estar fazendo esse controle. Então, de acordo com os níveis circulantes dos hormônios, eu tenho um feedback
mais produção, de menos produção do hormônio. E se a gente tem algum tumor aqui nessa região, a gente pode ter um crescimento exacerbado, por exemplo, o gigantismo. Então, imagina uma região da adenopófise secretando muito GH. A criança ela não vai parar de crescer enquanto não cessar esse problema. Ok? Então vamos para frente. Então vamos falar primeiro aqui da adenopófise, que para mim é uma das mais interessantes, né? Não que as outras não sejam. Só que aqui vai ser importante a gente entender essa glândula para poder entender o mecanismo das outras. Então, a adenopófise, junto com a neuropófise, a gente vai ver as diferenças delas também. A adenopófise ela é regulada por hormônios hipotalâmicos que podem estimular ou inibir. Então, aqui, os neurônios parvocelulares eles vão desembocar os hormônios hipotalâmicos, vai cair no sistema porta, hipotálamo e hipófise e vai chegar aqui na adenopófise. Aqui existem várias regiões, vários núcleozinhos específicos que vão estar carregados de liberar determinados hormônios, que está aqui na minha esquerda do slide. Então, quais são esses 6 hormônios tróficos? Quais são os tipos celulares? E quem que vai liberar o quê? Então, aqui eu tenho somatotrofo, que vão liberar o hormônio do crescimento, tá em inglês, né? Growth hormone. Aqui os lactotrofos, que vão liberar a prolactina. Os tireotrofos vão liberar o TSH, que vai ligar na glândula tireoide e liberar o T3 e T4, a produção. Corticotrofo, então eles vão atuar lá na glândula adrenal. Aqui é o hormônio adrenocorticotrofo. E os gonadotrofos, o LH e o FSH. Tanto na mulher e no homem, a gente tem a liberação do hormônio luteizante e do hormônio folículo estimulante. Então, na aula de reprodução feminina, por exemplo, a gente vai ver o pico pré-ovulatório ele é precedido de um pico de LH e FSH. Então, isso é muito importante, a gente está tentando estudar. Vamos para frente, vamos lá. A neurohipófise também, na aula de hipotálamo e hipófise, eu vou explicar porque tem a origem embrionária diferente. Mas aqui, o que vai interessar para vocês nesse momento é entender a diferença e o que cada uma faz. Diferente da adenopófise, a neurohipófise ela somente libera hormônios. Ela não armazena e nem sintetiza. Da onde vêm esses hormônios? Diretamente dos núcleos hipotalâmicos. Então, através das células magnocelulares, ela vai desembocar direto aqui nesse sistema porta também. Então, vai direto para a circulação. E quem que a neurohipófise ajuda a liberar? A DH, o vasopressina e a ocitocina. O que elas estão responsáveis? Osmolaridade plasmática, concentração de sódio, pressão arterial, volume do líquido extracelular. A ocitocina está relacionada com a sucção mamilar, tiramento das fibras no canal do parto. Então, a mulher, quando ela vai ter o neném, geralmente o próprio corpo libera a ocitocina. Em alguns casos, o médico ele precisa de uma injeção ali de ocitocina para que a sínfise pubiana dê uma dilatada, né, que é ali na pelve da mulher, para ver se o neném sai. Em alguns casos não é possível. E também com a questão da relação sexual, afetividade e assim por diante. Então, esses 2 hormônios. Então, lembra, sempre tem pegadinha. A neurohipófise sintetiza e libera, ou ela só libera. Então, preste atenção nisso, depois eu vou colocar algumas questões. Então, quem são as glândulas? Vamos ver uma por cada e vamos ver o que cada uma produz para a gente ter uma noção. Então, aqui, ó, eu tenho o pâncreas, né? É uma glândula mista. Então, ela produz tanto enzima digestiva como secreções endócrinas ou hormônios, né? Então, eles vão cair no interstício e vai para a circulação. O que o pâncreas produz? Pelas células alfa, glucagon. Pelas células beta, insulina, as células delta, somatostatina e as células alfa, o polipeptídeo pancreático. Então isso vai ficar só para a aula de pâncreas endócrino. Agora com relação à glândula adrenal. A glândula adrenal ela produz 2 tipos de hormônio. Então ela vai produzir hormônios esteroides e catecolaminas, que são derivados de aminoácidos que eu vou explicar mais para frente. Então, as catecolaminas elas são produzidas ali na medula da adrenal. Então, em relação a uma resposta rápida, estresse, hipoglicemia, exercício, libera adrenalina. Então, tem uma inervação simpática direta
Ela não passa por gânglios simpáticos na questão da aula de sistema nervoso neurovegetativo, que a gente vai ver também nessa aula. Os outros hormônios que são esteroidais, então eu tenho cortisol e aldosterona, são chamados de glicocorticoides ou de mineralocorticoides. Então a gente vai estudar na aula de adrenal as diferentes camadas. Camada glomerular, a zona fascicular, e assim por diante. Agora, a glândula tireoide aqui no nosso pescoço, é muito comum, pessoal, parente ou até vocês são da área de odonto ou médicos, né, estão estudando medicina, chega um paciente que não tem um entendimento e fala, doutor, ou professor, ou dentista, eu tenho tireoide. Então a gente tem que ter essa noção que algumas pessoas mais leigas não sabem. Elas podem ter o hipotireoidismo, o hipertireoidismo. Então a glândula tireoide ela é responsável principalmente por controle do metabolismo, entre outras funções de crescimento, principalmente na infância e na fase intrauterina. Tá? Então consumo de oxigênio, crescimento, produz o T4 e o T3, que eu vou estar mostrando também a diferença desses dois. Atrás da glândula tireoide eu também tenho, parece 4 verruguinhas, assim, 4 bolinhas, 4 nódulos, né? Que são as paratireoides. Então ela ajuda o nosso corpo a não ter uma hipocalemia, ou seja, uma baixa de cálcio. Então ela vai controlar ali o parato-hormônio, que são produzidos por ela, a absorção intestinal de cálcio, de fósforo inorgânico, ok? Para ter ali uma questão da reabsorção óssea, diferente da calcitonina, que a gente vai estudar também no módulo de paratireoide. Então essas aulas, pessoal, são tudo do grupo do sistema endócrino. Então são várias glândulas que a gente vai estar estudando. E por fim, eu não vou me abster muito dessa parte aqui, porque ela é bem mais complexa. São 2 aulas à parte, totalmente separadas. Sistema reprodutor masculino e feminino, no caso, respectivas glândulas, né? Os ovários, os testículos, né? Que vão produzir os nossos gametas. E o testículo vai produzir a testosterona, que é o principal hormônio masculino. Então ele vai determinar o desenvolvimento dos órgãos genitais, a descida do testículo, as características sexuais secundárias masculinas, né, pelos no corpo, e na mulher já vai ter 2 outros hormônios, então tem a progesterona, o estrógeno, então está relacionado principalmente à reprodução, à menstruação, entre outros hormônios. Então vai ficar uma aula somente do sistema reprodutor masculino e feminino. Então, agora a gente vai estudar a parte hormonal, as moléculas propriamente ditas, a definição, característica química, bem como seu transporte. A parte de mecanismo eu vou deixar numa terceira parte, que são conteúdos extensos. A gente tem que estudar devagarzinho para poder compreender. Então vamos para as definições e as características. Então como que ocorre essa comunicação endócrina no corpo? É só jogar o hormônio ali e acabou? Não. Existem uma série de procedimentos, uma série de reações químicas na vasculatura sanguínea, proteínas, assim por diante, para ter a comunicação endócrina. Não é só simplesmente jogar o hormônio ali e acabou. Então, para ocorrer, eu sempre classifico em 3 partes, em 3 fatores para ter uma comunicação endócrina legal. Então, primeira coisa, secreção regulada de uma molécula sinalizadora. Então, o meu organismo vai sintetizar uma determinada substância que vai sinalizar para o meu organismo, ó, esse determinado hormônio aqui vai chegar no local, vai trafegar por ali e vai ter uma resposta. Ok. Segunda coisa, para ser um hormônio endócrino, ele tem que estar na vasculatura e cair na circulação. Diferente de um ecto-hormônio, por exemplo, um feromônio de um animal, vamos dizer, um cachorro, ele sente o feromônio da fêmea, dispara mecanismos, respostas biológicas de acordo com a captação daquele cheiro, e desencadeia uma reação fisiológica no animal, ou um ecto-hormônio na água. Existem alguns peixes que liberam hormônios na água e o peixe capta. Então não cai na vasculatura, mas para ser endócrino ele tem que cair na vasculatura e cair na circulação. Então é um hormônio endócrino. Então a difusão na vasculatura. E por fim, essa difusão dessa substância fora do compartimento vascular, ela tem que cair no espaço extracelular, entrar na célula e ter um receptor específico. Então, ó, molécula sinalizadora, cair na vasculatura, receptor. Não adianta eu secretar um hormônio e a célula não poder reconhecer. Então, por exemplo, um hormônio tiroidiano, ele não vai desencadear uma resposta
da melatonina, por exemplo, que está relacionada ali com o ciclo circadiano. Então, são receptores diferentes, moléculas diferenciadas. Então, cada hormônio precisa de um receptor específico. Agora, com relação aos tipos de sinalização hormonal, eu preciso dar uma recapitulada, e dependendo do livro que vocês estudarem, vai aparecer outros tipos de sinalização. A que nos interessa é a sinalização endócrina, ou seja, os hormônios vão ser secretados dos vasos sanguíneos pelas glândulas endócrinas, elas vão trafegar na vasculatura e vão chegar em células-alvo distantes e vão ser reconhecidas por receptor e desencadear uma resposta biológica. Porém, existe outro tipo de sinalização, também que é muito comum no nosso corpo, que é a sinalização autócrina, ou seja, a própria célula secreta determinadas substâncias ou hormônios que ela é reconhecida pela própria célula. Uma resposta muito comum, por exemplo, inflamação, liberação de citocinas inflamatórias que reconhecem o receptor e aumenta a síntese e transcrição delas mesmas. Eu tenho a sinalização. Agora, a outra sinalização, a parácrina. Então, uma célula secreta hormônio e vai ter um receptor em uma outra. Isso aqui acontece muito na fenda sináptica. Um dendrito vai liberar determinada substância, um terminal pós-sináptico. Aí eu tenho um terminal pré-sináptico, então libera ali GABA, serotonina, dopamina. Então eu tenho outro receptor, uma célula vai passando ao lado. Mas o que nos interessa é a endócrina, ok? Pessoal, uma perguntinha, agora vamos fixar esse conteúdo, tá? Vamos, acompanhe aqui comigo. A sinalização celular é a forma como as células de organismos multicelulares comunicam-se entre si. Uma célula que emite um sinal é chamada de sinalizadora, enquanto a que recebe o sinal é chamada do quê? Então preste atenção. A célula que recebe o sinal é chamada do quê? Então, a célula que vai receber é uma ligante, é uma comunicadora, uma célula-alvo, receptora ou sinalizada. Então, pensem, pause o vídeo, dá uma estudadinha, volta o vídeo e respondam. Então, pessoal, a resposta certa, a letra C, é a célula-alvo. Então, toda molécula que vai chegar numa célula mais distante, no caso, um receptor específico, vamos supor, para a insulina que liga no músculo esquelético, é a célula-alvo, ok? Segunda pergunta. Diferentes etapas garantem uma sinalização eficiente. Dentre as etapas descritas a seguir, marque a que ocorre por último em um processo de sinalização. Então, lembra que eu expliquei no slide anterior os passos que tem, aqueles 3 passos? Então, letra A, liberação do ligante é a última etapa. 2, transporte da molécula sinalizadora até a célula-alvo. Então, todo o transporte ali na vasculatura. Letra C, emissão de um sinal, ou seja, um hormônio sai, vai para um lugar, é a última etapa. D, reconhecimento do ligante, ou seja, a célula vem, a célula não, o hormônio, perdão, ligou. É a última etapa. Ou a letra E, geração de uma resposta celular na célula-alvo. Qual é a resposta? Então, pause o vídeo, volta lá, dá uma olhadinha e responda. Coloca nos comentários aí abaixo qual que vocês escolheram. De primeira, hein? Então, pessoal, qual é a resposta? A letra E. Então, a última etapa da sinalização hormonal das diferentes moléculas, dos diferentes hormônios que se ligam na célula, é o que? Gerar uma resposta na célula-alvo. Então, é uma daquelas 3 características que eu falei. Precisa de uma molécula sinalizadora, precisa estar na vasculatura e gerar uma resposta biológica. Então, para ser considerado um hormônio, precisa gerar uma resposta, é a última etapa. Então, por exemplo, a insulina ligou no receptor, a gente tem uma tirosina quinase. Ela vai se autofosforilar, fazer todas as suas ações, e a mais comum é o quê? Gerar uma resposta biológica. Então, eu vou ter uma sequência de fosforilação, de translocação de outras proteínas quinases e assim por diante,
que no final ela vai desencadear o quê? Translocação de uma molécula chamada GLUT4, isso no músculo esquelético. Então, o final dela é gerar uma resposta. Então, qual foi o final? Liberar GLUT4 para a membrana do músculo estriado esquelético, captar a glicose. Tem células que vão liberar aquaporinas, né? Captação de água e assim por diante. Então, essa é a resposta correta, ok? Então, pessoal, eu vou encerrar essa primeira parte aqui. Façam uma revisão, estudem, ok? A segunda parte eu vou abordar as características físico e químicas dos hormônios. Então, peço que vocês estudem, façam uma retrospectiva, façam um comentário, curtam, se inscrevam no meu canal e eu agradeço. Então, um abraço a todos, até a próxima aula.